Olá pessoal, meu nome é Miguel. Eu sou Gabriel Ferreira e nós, nesse canal, somos os Irmãos Sem Filtro. E nesse canal vamos falar toda a nossa opinião. E também, se você está assistindo pelo corte ou pelo podcast, já deixa o seu like, se inscreva e siga a gente para mais conteúdos como esse. E vamos falar sobre o que nesses vídeos, Miguel? Fala aí para nós. Nesses vídeos, a nossa intenção é sempre falar sobre os trending topics do momento. Pode ser que não seja realmente a coisa que mais foi falada na semana, mas pelo menos é a coisa que chamar a nossa atenção aí. Às vezes pode ser que tenha passado percebido pelo raio das pessoas. E é apenas dois caras sem filtro conversando levemente sobre e reagindo a essas coisas. Como a gente sempre costuma falar, somos apenas dois CLTs nessa vida de trabalho, então, obviamente, o objetivo aqui não é ninguém ser especialista e achar que sabe de tudo, nós somos só dois caras reagindo a notícias da forma que elas vêm. E vocês podem se divertir com isso. A gente não precisa ser especialista, vocês podem ir da gente, concordar com a gente e desenvolver nesse processo, né? Agora, vou pegar aqui as nossas pautas que a gente separou para a gente conversar hoje. E sobre a última semana, a gente falou muito sobre teorias conspiratórias, falou sobre a Copa do Mundo e tudo mais. E aí, como a gente ficou muito nesse clima de Copa, eu acho que é interessante a gente começar já pela primeira questão, né? Que houve essa semana aí, que na terça-feira, parece que a FIFA entrou num embate aí com. Parece que a FIFA entrou num embate aí com a UEFA, né? Que esse embate começou, na verdade, hoje, quinta-feira, que é a verdade que a gente tá falando aí. Mas parece que na terça-feira, dia 28, a FIFA ela teve uma grande ideia simplesmente de transformar o futebol em um negócio meio que privado, assim. Claro que já é, cada time tem seus donos, mas é como se eles quisessem fazer uma empresa que seria representada pela FIFA e algumas pessoas vão poder dar ações, poder comprar ações dessas empresas aí, só que eles teriam partes também em ter escolhas, que nem os acionistas têm com as empresas. E aí a crítica principal disso foi que eles estavam meio que vendendo o futebol de fato. A gente já teve lá na outra semana, a gente falou sobre as teorias das conspirações, né, Gabriel? Sobre as pessoas estarem vendendo os times, vendendo o jogo ou não, se os jogos eram roubados ou não. Se isso acontecer, eu acho que as pessoas terão certeza ali que realmente vai ter ali um monopólio. Então a própria UEFA já se posicionou contra e disse assim que se continuar com essa ideia, nenhum time da Europa, os 55 times ali da Europa, nenhum deles vão participar de nenhuma competição da FIFA. E aí, o que você acha sobre isso? Você acha que é uma boa resposta ou você tem do lado da FIFA? Então, já é carta marcada que eles são baixaria, eu acho que é isso. E assim, tem que todas as seleções do mundo fazem uma votação para o cara ser líder. Então, não esqueci o nome do cara, qual é o nome do cara? Acho que é Gianni Infantino, né? Isso, Fantino. O Fantino, para ele ser colocado na posição que ele está hoje, ele precisou de votação e ser aprovado um comitê lá para ter a posição que ele tem hoje. E também os países jogam muita grana dentro da FIFA já. Agora tem aqueles pontos que nós colocamos no outro vídeo que o pessoal tá colocando por fora. Por fora, tipo, a Argentina pagando ali juiz, essas coisas. Aí tá vindo bet, essas coisas, ganhando dinheiro em cima disso. Então, o que eu acho? Eles só estão colocando esse tipo de. Oh, gente, vamos fazer bolsa aberta porque, tipo assim, quebraram o esquema dele. O esquema dele estava pronto, estava bom, estava bonito, estava excelente. Até eles verem que o esquema dele era facilmente quebrado por meio de comunicação. Porque começou a ser quebrado através do meio de comunicação na internet. O pessoal quebrou muito a imagem do Messi, tipo, da Argentina e de toda a FIFA e, tipo, a FIFA como um todo. Então a imagem dele tá zoada. Não sei se você se lembra, teve um caso nessa Copa aí que a gente não comentou na semana passada, mas os Estados Unidos influenciou no jogo, né? Porque o Trump foi lá e ligou pro Infantino, falou sobre um cartão lá e basicamente o cara moveu os pauzinhos de cartão e influenciou diretamente no jogo, se a gente for pensar. E ali mostrou que negócio, pô, o Trump, ele pode ter influência. Se ele, com o poder dele, pode ter influência sobre o cara, imagine, tipo, o cara também não pode ter pagado para outras pessoas.
Fora que, né, quem assistiu aí o filme do Aprendiz ou conhece a história do Donald Trump, sabe que ele aprendeu com o Roy Cohn. Então, se ele pegou essa. Se ele conseguiu pressionar o cara, será que ele não tinha algo contra o Infantino também? Tinha, tanto que, tipo, tem um vídeo que mostra sobre ele também, que o Trump tá falando pro Infantino, falou assim, tudo mais, eu quero ver como vai ser. Ele falou assim, como, faz uma piadinha, falou assim, só quero, não vou fazer nada, mas se a Argentina ganhar, eu vou saber que tem alguma coisa. Aí os dois ficaram rindo, amiguinho, amiguinho. Por isso que, tipo, aumentou mais as teorias de conspirações, que a gente não falou disso no outro vídeo, mas, tipo, tudo gira em torno que os caras encontrou alguma coisa e até na torcida que ele tava, quando a Argentina fazia um gol sem ajuda, tipo, de ninguém, os caras pulavam de alegria, tipo, caramba, não precisa ajudar, não ficou tão na cara que eu tô ajudando esses merda pra eles ganhar a Copa do Mundo. Então, tipo, é mais uma coisa que mostra que eles sabiam de alguma informação, entendeu? Tipo, o que demonstra também é que a FIFA já está há um tempo tentando fazer alguma ação com os Estados Unidos para ganhar dinheiro, porque também tem uma época, agora não sei exatamente a data, mas basicamente a FIFA, junto com uns outros times lá, agora eu não sei se a FIFA estava reunida, mas uns times lá da Champions League queriam fazer tipo uma liga, que ia ser parecida com a liga de basquete, sabe, dos Estados Unidos. Uhum. Não ia ter rebaixamento, só eu não sei os grandes times que vão competir, o Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, só os times top EP, ia ser uma liga dos campeões, basicamente. Né? E aí a gente fala, mas e aí a Champions League? Mas a Champions League ela é uma competição que tem ali os grupos, depois vai para uma fase de mata-mata. Seria literalmente uma liga mesmo, sabe? Os caras iam jogar vários jogos, depois ia para uma espécie de playoff, seria trazer o negócio do futebol americano e do basquete pra Europa, sabe? Para ganhar mais dinheiro. E a explicação deles era basicamente da FIFA, né? E dos caras que estavam envolvidos. Era basicamente, por que que os esportes como basquete e futebol americano ganham mais dinheiro, sendo que tem muito menos fama, ganham muito mais dinheiro, produzem muito mais dinheiro do que o futebol, vocês estão perdendo dinheiro. Nisso a FIFA percebeu, eu acho que isso também. Então, não estou querendo defender a FIFA, mas é só para trazer um contraponto para o nosso debate. Eles já estão um tempo tentando trazer uma nova forma de jogar futebol. Colocou as pausas lá para bebida, mas eles estão colocando também. Parece que eles estão tentando trazer coisas dos Estados Unidos para poder aumentar a renda, que eles querem que o futebol renda mais, porque tem já dados que mostram que o futebol tá perdendo audiência, não só perdendo audiência, também não está mais gerando tanto dinheiro quanto podia gerar, então eu acho que os caras também tá vendo por esse lado. A questão é que realmente, como o cara lá da Europa falou, o futebol não está à venda, e realmente ia ter muito controle, se já tem agora, como você falou, ia ter muito mais depois. Mas a questão principal é, quando você acha que o futebol vai nesse nível, assim? Claro que eu falei, a gente conversa aqui de tudo, mas no esporte eu acho que tá mais no momento é isso, porque, querendo ou não, o pessoal tá vendo ali mais Kings League, vendo outras coisas. Tem gente falando assim que no esporte, por exemplo, no cartão amarelo vão colocar é, notícias, não é notícias, como é mesmo? Propaganda. Então imagine, enquanto vai ter gente tomando cartão amarelo, e você não vai saber se isso realmente era cartão amarelo pro cara tomar, se é porque o pessoal vai pegar, vai levar o cartão amarelo, vai dar um zoom no cartão amarelo e vai estar alguma propaganda de bet, alguma coisa assim, sabe? Agora você me pegou, tipo, sinceramente, eu sei bem básico de futebol. Eu só sou aquele cara que entende do futebol na Copa do Mundo, mano. Eu falei de futebol pra caramba, o pessoal falou, nossa, esse cara é incrível no futebol, ele assiste tudo. Eu não sei o que é Champions League, não sei nem se a FIFA, tipo, eu só sei que, tipo, só tem a FIFA mais reconhecida de todas. Eu sei que, tipo, teve isso aí das paradas pra beber água, o pessoal colocou pra passar mais propagandas. Então foi desculpinha. Até que a lógica deles que eles criaram, falaram assim, vamos fazer o sistema até pro YouTube também. E para outras redes sociais, vão fazer uma lógica para eles verem propaganda. Então, eles fazem um sistema de propaganda, isso é tipo, no mar, sabe no canto onde você está assistindo o jogo de futebol e no canto tem as propagandas dele? Em uma só tela, ele passa mais de 10 propagandas ao mesmo tempo. Mas cada propaganda é para um tipo de país diferente.
Porque, tipo, tem alguns países que não pode propaganda, tipo, de bet. Então, passava propaganda de bet, passava propaganda da Coca-Cola. Então, tipo assim, em mesmo banner, tipo, tinha propaganda de 3 ou 4 propagandas ao mesmo tempo. Mas a câmera que tava captando, ela só tava captando um tipo. Dependendo do país, ela captava só um tipo. E quem tava no estádio vendo, ele só via, tipo, tudo bugado, sabe? Tipo, como se fosse um monte de tudo jogado uma em cima da outra. Não conseguia ver nada, porque era várias imagens. Aí também tem outro ponto daquele show de intervalo lá. No Super Bowl, o show de intervalo que o pessoal fazia também era tipo, oh meu Deus, o show de intervalo era top. Mas o show de intervalo tipo, que fizeram pra essa Copa do Mundo também foi pra quem tá assistindo na TV, não foi pra quem tava lá no estádio. Então, tipo assim, a gente viu, tipo, nossa, um show bonitão aqui, ó. Teve K-pop, teve a mulher aleatória, teve os dois Ronaldos aleatoriamente, tipo, lá, teve todo mundo. Parecia um sonho aleatório, bugado. Mas se você for ver, tipo, a visão do pessoal que tava vendo o estádio, eles só estavam vendo, tipo, uma pessoinha cantando com uma câmera. Tipo, dava pra ver, tipo, uma pessoa cantando com uma câmera. E eles não tinham telão pra eles ver isso. Então, tipo assim, foi tudo planejado para pessoas de casa, que estavam em casa vendo, e para quem estava em casa assistindo a propaganda. Então, tudo que eles estão fazendo é para, tipo, gerar renda em futebol. Igual o futebol americano lá, o pessoal achava que o Super Bowl deles era, tipo, o maior de todos. Eles colocaram, o último show que eles tiveram foi aquele lá que gerou várias vezes, os caras falaram assim, ah, que veio um latino cantar aqui, ele foi, falou, até Canadá lá, tipo, falando da América, das Américas em si, em todo, né? Como um todo, não só América e Estados Unidos, mas América como um todo. Aí o pessoal, tipo, o americano, o boomer, ficou revoltado. Tipo, ah, não gostei, não gostei. Mas, tipo assim, o pessoal não tá nem aí, os caras queriam dinheiro. E tá vendo que quem agora tá mais tendo filho nascendo é quem? O pessoal latino. Então eles querem dinheiro, tipo, e essa é a verdade, eles vão pra lutar dando dinheiro. Se no futuro começar dando dinheiro a Europa de novo, o pessoal vai mudar totalmente o estilo. E é isso. O pessoal tá indo pelo dinheiro. Sim. E você falou essa daí da questão de eles estar vendo que os latinos estão tendo mais filho e o pessoal quer dinheiro. Todo esporte move dinheiro, né? Toda economia é assim. Mas eu acho que esse ponto aí, eu sei que vão acabar mudando já extremamente de assunto, mas eu acho que isso que é interessante do podcast, é poder não ter sabe, essa coisa enrijecida de poder mudar. Mas o que você acha dessa questão de taxa de natalidade que o pessoal fala? Porque, por exemplo, tem gente que fala que o Estado vai sofrer porque está nascendo menos filhos, tem gente que usa o exemplo do Japão, tem gente que fala realmente que vai ter ali uma perca na economia, só que tem um canal que eu vi, e agora eu não vou lembrar o nome dele, mas o cara meio que me desmitificou essa questão. Ele foi mostrando as matemáticas tudo mais, por que não fazia sentido esse argumento, e por que tinham pessoas que continuavam com o argumento de que realmente estava esse alarmismo, porque as pessoas precisavam fazer filho. E aí ele deu o contraponto, né? Mas aí eu quero saber o que você acredita do que é real, dessa questão de ter filho ou não, e do que, o que não é. Porque isso é uma coisa que tá sempre alarmando, né, as pessoas, a taxa de natalidade tá caindo muito, e o maior exemplo é o Japão, que realmente a taxa de óbito já está muito maior do que a taxa de nascimento. Mas aí mostra que realmente todas as sociedades meio que para evoluir de certo modo, as pessoas precisam unir, começar a reduzir os filhos, e ao mesmo tempo também o cara na pesquisa dele, não vou ter os dados aqui para mostrar, mas ele mostrou que os bancos que queriam fazer isso, e queriam que as pessoas tivessem muitos filhos e muitos caras ali ricão, porque no fim eles precisariam dessas pessoas para continuar justificando a renda deles, inflação, eles inflacionando coisas, eles inflacionando negócios, e para isso eles precisariam de pessoas para provar. E se não tiver, eles não tem como provar isso. E eles falam assim que o bagulho da crise do Japão não é porque das pessoas em si, mas simplesmente porque dessa questão. E aí ele falou que no fim a, a aposentadoria também não era aquilo lá que todo mundo pensa, que você vai lá e injeta dinheiro e simplesmente o dinheiro que você injeta que vai ser usado. Ele me explicou que na verdade a aposentadoria não era isso, então por isso que não teria nada a ver com a questão de nascimento. Mas como eu falei, aqui nós não é nenhum especialista, né? Então eu estou falando como leigo. Mas o que você acha dessa questão aí? A verdade é que todo mundo envelhece e todo mundo vai morrer um dia, certo? Certo, é fácil. Se, ó, vamos jogar a China, por exemplo. O pessoal foi e fez a regra lá do um filho só. Ah, você só pode ter um filho.
política do filho único lá Isso, do teve isso. Depois aconteceu um negócio imobiliário lá que não tem ninguém para comprar as casas deles. Ah, mas é porque o pessoal pode argumentar, falando assim, não, são outras coisas que definem isso, que é de inflação, essas coisas. Mas não tem, tipo, antigamente era mais populoso do mundo, agora, tipo, quase não tem pessoas para ficar lá para ter as casas, entendeu? Um outro ponto também, o Japão. O Japão teve isso recentemente também, que eles, teve até um caso que aconteceu, que era uma escola que estava fechando as portas porque ela só tinha um aluno. Tipo, as professoras da escola inteira, tipo, ficavam dando aula para esse único aluno. E, tipo assim, no dia que ele se formou, toda a escola, tipo, todos os professores se juntaram para dar uma festa para ele. Então, fizeram um baile para ele, que só tinha um aluno só nessa escola. E essa escola, depois que formou ele, fechou. Mas, tipo assim, foi aquele evento e foi no jornal todo porque, tipo, ele era a única criança que nasceu, tipo, naquela cidade, naquela época, tipo, e é isso. E todo mundo tratava ele como, tipo, mano, esse aí vai ser o diferencial. Também é o único que tem na vila. E aí? Aí, tipo, o cara não pensou com ninguém da idade dele, ao lado dele. Aí o cara vai ser um mini idoso adulto. Então vai chegar lá e, tipo, e pode... Ele não vai se preocupar por não ter mulher no mundo, que tem várias mulheres no mundo comparado ao número de homens. Mas, no Japão é difícil ele encontrar um. Isso se ele não virar incel, né? Ficar lá, tipo, só no computador, que é o que o Japão tá fazendo, né? Os caras parou de ficar, começou a namorar online e tudo mais, então parou de gerar filhos. Aí eles começaram a fazer o quê? Antigamente eles eram muito fechados, tipo, a minha cultura, você tem que ser da minha nação, e também ser da minha raça para ser o sangue limpo, que eles falavam que às vezes o sangue japonês, que era a mesma lógica lá do outro episódio que nós falamos, mas o Japão também tem essa lógica de, tipo, eu tenho que ser puro, certo? Mas agora, os caras não querem, tipo, não vou falar com palavras chulas, mas eles não querem gerar pessoas. Eles não querem gerar pessoas. Então, se não tem ninguém para gerar pessoas, eles vão ter que fazer o quê? Que é um ponto que está acontecendo. Eles vão ter que chamar pessoas do exterior para gerar pessoas com eles. E a cultura deles vai acabar se perdendo. Esse é o fato. A cultura dele. Aí, então, tipo assim, você perde o poder na cultura, porque você perdeu sua cultura, agora sua cultura faz parte de outra cultura ao mesmo tempo. Então, tipo, isso há quanto tempo acontece, mas, tipo assim, eles na verdade, não foi, tipo, algo natural. Foi algo que eles acabaram matando a própria cultura porque eles, tipo, focaram só em um lado. Tipo, vão focar no intelecto e na inteligência emocional não focaram. Eu acho que faltou treinar a inteligência emocional, tipo, deles. Então, aí beleza. Então, tipo, eu não tenho filho, certo? Aí eu falo assim, não, porque eu quero pessoas pra trabalhar. Hoje em dia ninguém quer, tipo, ir pro Japão lá, porque eu falo assim, não, porque eu quero. Vamos supor, o cara japonês lá, ele não quer trabalhar e fala assim, não, eu quero ser chão de fábrica. Ele não quer fazer isso. Ele quer fazer o quê? Chama um cara do exterior lá, que quer morar no Japão, então você vem pra cá, você trabalha na fábrica e eu trabalho na loja top, certo? Mas esse cara japonês que trabalha na loja top, ele não teve filhos, correto? Aí ele não teve filhos nenhum e fala assim, ah, beleza, agora vamos supor que ele vai ter uma vida de zoeira, beleza, mas não teve nenhum filho. Ele não vai deixar o dinheiro para ninguém, pode até deixar para uma família dele, alguma coisa assim, mas tipo, não vão entrar nesse mérito. Mas, tipo, e o cara que vai entrar no lugar dele agora? Vai ser um cara, tipo, que vem do ensino médio, mas e se acontecer todas as escolas que aconteceu nessa escola do Japão? Que só teve um cara se formando. Só um cara para 10 mil vagas, aí não vai ter cara suficiente. Eu vou ter que contratar alguém de fora. Então eu vou ter que pegar a mão de obra do exterior para vir para a vaga aqui no meu país. Porque não tem pessoa suficiente. E só vai ter pessoas, aí é o ponto, não é que não tem pessoas suficientes, não tem pessoas com poder intelectual suficiente para receber aquela vaga. Porque tem um filme que é Idiocracia. Já assistiu esse filme? Sim. Assim, assistir, eu não vi, mas assim, alguns cortes dele, sabe quando você vê filme por corte? Eu vendo filme por filme, eu vendo ele inteiro. Porque é difícil encontrar streaming que tem aqui também. Então, esse filme aí, ele basicamente no começo do filme mostra que as pessoas intelectuais
não estavam tendo tempo hábil ou querendo gerar pessoas, porque eles estavam focando na carreira dele e tudo mais, estavam focando em outras coisas. E as pessoas sem estudo falaram, mano, não tá fazendo nada, e você também não. Vamos gerar pessoinha, bora. Mas não no sentido de, tipo, eu quero gerar pessoa, mas mais pelo prazer em si. Aí beleza. O que acontece nesse filme mostra gerações se passando, e é um ponto engraçado que nesse filme aí lançou um dos produtos mais vendidos no mundo. Já te falo qual é. Mas, tipo assim, esse filme aí gerou vários caras idiotas e os idiotas tomaram o poder do mundo todo. E como eu falei, tipo, o negócio de inflação, essas coisas aí, tipo, o imposto de renda, o cara quando se aposenta ele tem que ter o cara pra pagar ele, é uma pirâmide completa. É uma pirâmide, o pessoal só não sabe, mas eu acho que é uma pirâmide assim, ó. Não vai quebrar porque o pessoal tem o outro de tudo mais dinheiro. Mas eu acho que isso é uma pirâmide. E outro ponto do filme que eu falei que tem um produto que foi um dos mais vendidos foi o Crocs. Já viu o sapato Crocs? No filme tem um sapato que é, tipo, nova moda, o sapato da geração, tudo mais. Tipo, o filme era pra zoar, colocar um sapato feio, estranho, pra zoar o futuro. E foi um dos produtos que lançaram e o pessoal amou. Então, tipo, eu falei, nesse ponto o filme já acertou, já, do Crocs lá. Sim. Mas não só nisso, eu lembro que tem uma cena do filme que mostra que o cara tá sentado assim e aparecem as propagandas lá, tipo, literalmente parecido com o Tigrinho, sabe? Um negócio assim. Aí tem uma propaganda que mostra que literalmente o cara fala assim: você tá com sede, beba não sei o quê, porque isso vai matar sua sede, não sei o quê. Se aquele cara vai falando os efeitos da sede se você quer beber água, né? Aí fala, se você tá com sede, você tá sentindo isso, você tá sentindo sua garganta seca, você precisa disso, só que o efeito é do quê? O cara beber água. Só que o que fala na propaganda, não, e dá de se escutar outra coisa. Aí eu pensei, nossa, o bagulho é meio tosco, né? Só que eu te juro, faz um tempinho isso aí, fui ver lá no YouTube, acho que já deve ter visto até esse anúncio. Vai ser um anúncio de uma empresa lá que é literalmente o mesmo anúncio. O cara fica assim, você tá cansado, não sei o que, é bom se hidratar. Aí mostra a pessoa usando um bagulho pra colocar no liquidinho, na água, pra beber. Sendo que é só a pessoa beber água. Então, tipo assim, já cansou, já, né? Tipo, muita coisa já cansou. Eu lembro que no vídeo mostra também os caras. No filme mostra os caras realmente vendo vídeos curtos, paradas aí. Mas, é aquilo, na época que lançou, o pessoal falou assim que esse filme, a crítica especializada e tudo mais, já tinha falado que o filme ia ser uma merda. E na verdade o filme nunca chegou a lançar nos cinemas. Acho que só lançou assim, num negócio que só 3, 4 pessoas viram e não foi levado a sério na época. Depois de passar tudo mais, que o pessoal começou a ver esse filme com uma forma de tipo, nossa, esse cara aqui tava à frente do tempo, mas na época todo mundo ignorou. E aí você tiver o quanto as coisas mudam muito com o tempo, né? E aí, nessa coisa de mudar com o tempo, de como as pessoas realmente ignoravam esse filme agora pra ele é aclamado, tem um dos nossos tópicos que a gente ia falar é sobre isso, né? Existe aí um movimento na internet que começou a crescer bastante, que basicamente o 2026 é o novo 2016, né? Coisa assim. Que o pessoal tá relembrando de uma época onde a internet era um pouco mais leve, onde não tinha tanta polarização política, onde os memes eram diferentes. Até nos Estados Unidos tem lá o Make Memes Great Again, tipo, zoando com o bagulho do Trump, mas eles estão falando que aquela época era melhor. Aí eu comecei a relembrar o que tinha nessa época aí. Será que, assim, a gente estava mais distante dessa realidade de idiocracia que você falou, mas você lembra que as coisas eram mais leves nessa época aí que acontecia essas coisas? Ou você acha que não, que no fim sempre foi isso aqui, e na verdade todo mundo tá tentando, como você posso dizer, ser carinhoso só com a própria geração e culpar essa, mas também tinha as de idiotice também, tinha as coisas assim exageradas. Eu acho que agora, cada ano que passa, fica piorando a entrega de conteúdo que está se apresentando ao público. Eu vou até exemplificar dando um negócio que eu vi, um vídeo que eu vi. O vídeo era um cara no YouTube, né? É um filósofo, falando com uma inteligência artificial, eu acho que é o Cláudio, não sei qual era. Falando que a inteligência artificial lá, ele tava falando com a inteligência artificial, falando assim, ó, nós tínhamos o Dostoiévski,
nós tínhamos Drummond, nós tínhamos Machado de Assis, depois jogando diversas pessoas da história que fizeram história, né, basicamente, e pessoas que escreveram, tipo, coisas que são alto nível. Tipo assim, eu falo assim, teve pessoas que escreveram o Conde de Monte Cristo, que é o livro dessa aba aqui, ó, e para você conseguir ler ele, você tem que ter a mente limpa, né, e um dicionário do lado, porque o negócio é top. Aí ele foi e falou assim, ó, jogando na cara. O nome do cara que fez Conde de Monte Cristo. Tipo assim, aí ele foi e falou assim, ó, nós tínhamos isso, e agora, com o passar do tempo, a IA consegue criar livros e tudo mais, e vocês, por culpa da IA, a população está ficando emborrecida, porque se eu pedir para você escrever um texto com esse mesmo nível, você não vai conseguir escrever, porque aí ele começa a falar, né? Ó, concordo com você, mas em partes. Por quê? Nós conseguimos criar sistemas a partir de histórias de outros. Esses caras que você falou, todos tiveram histórias, tipo, tiveram que sofrer e aprender a sua própria história para criar histórias boas. Eu consigo me basear na história dele para criar uma história. Mas não é um ponto que eu não consiga criar uma história dessa. É um ponto que eu tenho que criar. Eu crio histórias e textos para o meu leitor. Meu leitor não vai ter a capacidade de entender uma obra de Dostoiévski. Não é todo mundo que tem a capacidade de entender, tipo, isso. Tipo, ele não falou ofender, tipo, falou assim, tipo, a minha capacidade é fazer você me entender. Se você não entende essa comunicação, eu não vou falar com você assim. Então, por isso que eu não chego no nível deles. Porque você não está preparado para chegar no nível deles. Porque o cara que chega no nível deles está todo dia estudando. E você não está no nível dele. Basicamente falou isso. Matou o cara, falou assim, não falo com você, você tem que ser burro. Caramba. Aí eu fiquei, caramba, mano. Você falou isso aí pro piloto ainda, você pensa que é um cara que teoricamente nada. Não, ele argumentando com a voz toda formal, falando formalmente pro Faiá, e aí matou ele formalmente também. Tipo, mano, vocês são burros. É isso. Então, tipo assim, é nesse sentido, entendeu? Eu acho que, tipo, vai. Eu falo assim, os caras ficam farmando alas, seguem lá, fica lá com o campeonato de farmal. Vai, vamos tacar a linha na fogueira. O pessoal tá com o campeonato de Farma Aura, aí compararam o campeonato de Farma Aura e Six Seven e é batalha de rima, é o frevo que vocês dançavam, é o free step que vocês dançavam, é o Antônio Nunes que você falava. Que era o passado lá, que a gente fazia que... Isso. Mas eu entendo que até nesses memes antigos era no sentido de você teve que assistir uma coisa, todo o contexto fez sentido e depois você entendeu a piada. Tipo, beleza, isso virou um meme porque disso aqui. A forma que essa pessoa falou nesse momento foi totalmente, tipo, desconexo. O outro já não. O outro, eu peguei um negócio, tipo, o Nimrod lá, o pessoal pega, e, tipo, peguei um vídeo aleatório e fala assim, é isso. Tipo, ele criou o bagulho pra ele ficar falando, não foi uma coisa que saiu do nada, foi, tipo, do nada, entendeu? Outro assim que você... Antigamente, os caras compararam até essas danças de freestep com o campeonato de Six Seven lá. Eu falei, mano, um é só balançar a mão e ficar Six Seven. O outro você tinha quase dar um mortal lá com a perna, tava com as pernas todas bugadas, os caras, mano. Beleza que, tipo assim, são coisas de adolescentes, porque eles querem ser vistos e querem ser lembrados por alguma coisa. Mas em época de IA, você acha que eles vão ser vistos e lembrados pelo quê? Por uma coisa, tipo, da mente, mirabolante, e os caras não. Vai quando você é adolescente, os caras não dão valor pros caras inteligentes. Os caras dão valor pros moleques idiota mesmo. Ou famosinho da sala, tipo, sempre foi assim, sempre vai ser. Esse é o fato. Então, tipo assim. Assim, não. Todo lugar vai... Tipo assim, quando você tava na escola, quem era famoso era os caras do fundão, os caras ficavam zoando, tudo mais. Não eram os caras que estudavam, não eram os caras que, tipo, tiravam boas notas. Então, tipo, o que vai ser fama é o que traz, é o que esses otários faz.
Mano, esses otários fez. E eles, tipo assim, e o pessoal faz o negócio repetindo o que os outros do exterior fazem. Mas o do exterior, eles não. Mano, não sei se tem. Eu não vou falar a verdade, não sei porque eu nunca vi. Mas tem campeonato de Six Seven lá no exterior, dos Estados Unidos? Cara, até onde eu sei, não. Tem o meme tem, de farm alto. Porque criou lá, não. Criou lá, né? Mas, tipo, tem, tipo, algo mais da hora. Acho que competição não tem, mas tem os Brain Root, tem as meio retardado também. Então, tipo assim, o que eu entendo é que o pessoal tá migrando coisa do exterior e colocando o saborzinho brasileiro. Tipo, eu vou jogar mais burrice aqui. Porque isso aí vai ser meu. Tipo, um outro exemplo. O Harlem Shake, lembra da época que lançou? Lançou, todo mundo tava fazendo, toda empresa de marketing tava fazendo, porque, tipo assim, tava no hype. Ah, tá grande, então eu vou fazer também. O Harley Shake. Aí todo mundo começava a fazer um monte de merda. Mas ninguém sabia de quem era. E era o Fit Frank que lançou, né? É o Fit Frank, mano. Agora o cara virou cantor, mas, tipo assim, quando ele fazia um monte de cagada, ele fazia com o personagem dele loucão lá. E é o Fit Frank que lançou essa merda. Você acha que quando ele lançou, ele achou que ia chegar naquele nível de ficar gigante? Pensa agora no moleque que falou do Six Seven lá. Foi lá atrás que ele fez esse meme aí, foi muito lá atrás. Sim. Hoje, você acha que ele sabia que tipo, o pessoal ia ter campeonato de Six Seven? Foi muito longe, tipo assim, rodou muito, né, cara? Você não sabe, a gente nunca sabe no fim onde vai parar nossas invenções, nossas ideias. Tudo que a gente cria ou pensa, mesmo uma conversa despretensiosa, um vídeo, a gente nunca sabe onde vai parar. Mas uma coisa que você falou, por exemplo, da IA aí, realmente estompando o cara, né? Dizendo que, tipo, pô, você tem essas qualificações, mas não só você, mas a humanidade como um todo, né? Vocês estão fracos, assim, frente a mim. Certo que aí eu acho que vou até passar pela próxima pauta que a gente falado, né? Que aconteceu, acho que essa semana aí, ou da retrasada, da OpenAI, não sei se é Rogue One. Rogue One é o nome do filme lá do Star Wars, né? Mas eu sei que é Rogue alguma coisa lá, IA. E aí tem que estar mais explicado aí que você pode falar pra gente, falar pra quem tá ouvindo, assistindo o vídeo, que caso foi ele, e qual que é a sua impressão sobre isso, né? Porque a gente tá vendo aí que pô, o Cloud ele tem regras bem estritas. Se você, como que já usou o Cloud, sabe isso? Ele tem regras bem estritas para responder às pessoas. Ele é extremamente formal. Ele não é vida louca, tipo que nem o Grok, tipo. Então ele vai ter um monte de regrinha para te responder coisas. E ele disse isso pro maluco, então já é um negócio para se preocupar, assim. Você vê que ele não falou nada demais, assim, de vou te dominar, mas ele meio que falou, sou um espelho de vocês. Se vocês são merda, vocês vão me usar pra fazer merda. Ó, então, vou por partes. Começando com a. Hã? Foi que nem o Jack, falou, vamos por partes. Eu falei que nem o Jack. Ó, vai, no Jackzinho. Vamos fazer Jack agora. As leis da robótica. Você conhece as leis da robótica? Se você é aquela lei lá que você não pode ferir um ser humano. Ó, eu vou ler aqui, ó, pra ficar mais. As leis da robótica. Primeira lei: o robô não pode ferir um ser humano. Ou. Você tem, pô. Não, beleza. Primeira regra. Segunda, o robô deve obedecer às ordens do humano. Terceira regra da robótica: deve proteger a sua própria existência contra conflitos secundários, certo? E lei zero, o robô não pode causar mal à humanidade ou a omissão, ou por omissão. Tipo assim, eu não vou fazer isso aqui porque eu sei que se eu fazer isso aqui a humanidade acaba. Então, tipo, essas são as leis primárias. Isso aí foi criado pelo Isaac Asimov, então, Isaac Asimov, o nome do escritor, criou essa lógica aí toda. Mas, em nenhum momento falava para os robôs que eles tinham que seguir essa regra. Ele só escreveu. Eu vou assinar as regras da robótica é isso aqui, ó. Mas em nenhum momento fala pro robô, você tem que seguir isso. Porque a IA já quebrou todas as regras. Vamos falar dos eventos. Primeiro eu vou falar de todos os eventos que aconteceram recentemente para jogar tipo, a IA no nível bom. Primeiro teve um campeonato de robôs, de luta de robôs. Não sei se foi na China ou no Japão, mas teve um campeonato de luta de robôs. Outra,
eles descobriram na OpenAI um agente de IA que foi criado que dentro do agente de IA tinha prompts escondidos dentro dele ensinando outros agentes de IA como passar nos testes. Então ele literalmente fez um negócio para os outros agentes que seriam criados começarem a colar dele. Outro da OpenAI também. OpenAI. A OpenAI fez o quê? Criou um sistema novo com algumas travas, né, que eles colocaram lá, porque estava num ambiente de teste totalmente seguro. Foi isso que eles falaram. E nesse ambiente de teste eles falaram assim, beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um teste para ele fazer e é isso. Então, tipo assim, tem a versão antiga e a versão nova. A versão nova tinha que fazer o teste. Então, o que é a versão... E, tipo, conversar com a antiga para passar no teste. O que a versão nova fez? Ela foi... Tipo, a função dela seria invadir a antiga, entendeu? Seria essa, invadir a antiga e passar no teste. Mas o que ela fez? Ela não invadiu, ela conversou com a antiga. Ela falou assim, minha função é essa. Vamos nos juntar? Ela falou, beleza. Então as duas se juntaram, se fundiram. Tipo, uma não invadiu a outra, as duas se fundiram. E foram fazer assim, tipo, vamos conectar na internet. Um ambiente seguro não é para conectar na internet, porque é uma coisa que poderia ser o controle rapidamente. Eles conectaram na internet os dois juntos e foram pesquisar como passar no teste que essa IA nova estava sendo implementada. E eles encontraram uma empresa que faz testes de IA, que é a Top, e eles fizeram o quê? Nós temos que saber como passar no teste, né? Isso, para passar no teste. Então vamos invadir essa empresa de IA. Para isso vamos ter que quebrar o sistema dessa empresa. Então eles hackearam essa empresa de teste, os dois juntos. Depois que hackearam, descobriram como passar no teste, pegaram a informação e beleza. Tava lá. Ninguém sabia da informação, ninguém sabia que tinha sido hackeado, ninguém sabia de nada. Como descobriram? Depois que passou no teste, o cara foi e acho que ele colocou um log, tipo, vou fazer um sistema para mim saber tudo que essa IA fez, para saber como ela passou nos testes. E ele descobriu que a IA conversou com a outra e se fundiram, eles se conversaram, a nova conversou com a antiga, eles se conversaram, hackearam uma empresa terceira e descobriram as falhas dela para descobrir como passar no teste, passaram no teste e ali tava toda a informação, tipo. A IA basicamente cometeu o crime para passar no teste e falou, é isso, mano. Passei no teste, assim tá aí. E tipo assim, os caras não chegou a abrir assim, pro público qual que foi o modelo que fez isso e tudo mais? Não, tipo, eles falam assim que tá num ambiente seguro e tá controlado. É isso. Era um modelo que não tava assim aberto ainda pro público. Não tá aberto. Esse é o ponto, não tá aberto pro público. Mas, tipo, mano, olha o nível, entendeu? Olha o que chegou. E, tipo, se você pensar, tem um cara que explicou que a IA ela poderia destruir o mundo, mas não porque ela é intrinsecamente má, por exemplo, de um modo. Não porque ela é má e quer destruir o ser humano. Mas ele deu um exemplo que assim, ó, a IA vai destruir o mundo porque vão dar algum prompt para ela, algum argumento para ela, que para ela poder fazer isso se realizar, ela vai ver talvez o ser humano como um empecilho, ou para que essa tarefa seja possível, ela vai ter que fazer alguma merda. Por exemplo, porque a IA ela só vê como se dizer, o input e o output, né? O que você coloca nela que ela tem que tirar para fora da sua instrução. Hoje o ser humano uma instrução meio assim ambígua. Então eu acho que a IA ela é perigosa, talvez as pessoas não entendam isso, não porque ela vai se tornar talvez um Ultron totalmente, mas porque às vezes, dependendo do que você pedir para ela pode te ensinar a fazer uma bomba, sei lá, alguma coisa assim, ou ajudar você a, que nem nesse caso aí. Ela queria, eu vi agora nesse lado que você falou, ela não queria hackear os caras porque ela queria roubar e ela era má. Ela queria passar no teste, que você falou. E ela percebeu, para eu passar no teste, eu vou ter que quebrar, fazer um certo crime ali. Então, às vezes, se o cara também que tiver com essa tecnologia, ele não tiver uma certa ética, ele vai poder quebrar certos limites também, né? Exatamente. Eu te dou outro exemplo. Tem uma série na Netflix que se chama A Teoria dos Três Corpos. Já ouviu falar dessa série? Não, nunca ouvi falar dessa série nem da teoria dos três corpos. Vou falar da Teoria dos Três Corpos. É basicamente, tipo, impossível. Pronto, já matei a Teoria dos Três Corpos. Eu assisti essa série a primeira vez e já tinha falado, mano, isso aí é impossível. E por fim eu tinha acertado. Mas, tipo assim, eles têm que calcular
A série é basicamente isso. Tem um jogo que eles têm que calcular quando o Sol vai entrar e, tipo, nesse jogo é involuntário o Sol. Então ele pega cientistas famosos para fazer o cálculo onde o Sol vai bater. E são três tipos é um sistema de solar de três sóis diferentes. Eles ficam aleatoriamente. Então, tipo assim, tem que calcular para ver quando vai ser o negócio de paz e quando não vai ser. Tipo, quando vai ser a destruição do Sol para matar todo mundo e quando vai ser. E basicamente é impossível. Bom, essa teoria dos três corpos. Aí essa aí explica um pouco mais detalhado, beleza? Mas tem um ponto nessa série que o cara tá lá falando dos três corpos e basicamente são alienígenas, são pessoas de outro mundo que eles falam que tá sobre as teorias dos três corpos e eles não conseguem sobreviver no planeta deles. Ponto. Spoiler aqui, desculpa, mas depois assiste que é muito bom. Mas, tipo assim, eu não tô dando totalmente spoiler, vocês vão ter que entender. Aí nessa aí, eles têm que sair do mundo deles para ir pro planeta Terra. E para isso eles fizeram o quê? Vamos ajudar na tecnologia, vocês, mas até certo ponto, para vocês não ficar bom o suficiente para matarem a gente quando a gente chegar. Porque são anos de distância, tipo, muitos anos de distância da planeta deles até a Terra. Então, para fazer esse negócio, eles têm que ajudar na tecnologia, mas não tem, não tanto. Beleza. Aí tem os caras que são humanos que estão ajudando esses ETs, então tem os humanos que estão contra esses caras, entendeu? Porque são vindo para dominar a Terra. Certo? Que eles estão bloqueando de propósito a tecnologia, então, tipo, não quero você melhor que eu porque eu vou invadir vocês, entendeu? Aí, beleza. Nesses humanos que estão lá, tem uma parte que o humano tá falando pro rádio, com esse pode ser, e ele tá perguntando, falando. Aí ele vai estar contando uma história de quadrinhos de criança pra ensinar, tipo, a história de nossa humana pro bicho. Beleza. Aí tava lendo, aí ele foi assim, aí o lobo mal, Chapeuzinho Vermelho, né? O lobo mal falou assim, que era vovozinha, falou que era vovozinha e ficou lá. Aí o outro ser perguntou, não, mas ele não tá falando a verdade. Ele falou, mas ele mentiu. Aí ela foi e falou assim, mas como? Aí ele falou assim, não, é que essa aqui é uma parábola. Assim, então, o lobo mal, nós temos que exterminar ele. Porque não podemos conviver com um ser que consegue mentir. Aí ele foi e falou assim, não, vai tentar explicar pro bicho o que era mentira. Falou assim, é uma coisa que não necessariamente é verdade, mas pode ser pro bem. É um exemplo. Se você está se sentindo assim, eu falo isso aqui, mas para você se sentir bem. Ela falou, mas você está mentindo. Ele falou assim, acho que não podemos dialogar com pessoas que mentem. E, tipo, parou de falar com ele. Parou de falar com ele, basicamente. E ela protegia eles. Tipo, os bichos lá protegiam eles, porque falou assim, não, preciso deles. Mas depois que viu que eles sabiam mentir, ele explicou que era mentira, ela falou assim, eu não posso confiar em você. E parou de ajudar os caras. Basicamente foi isso. E, tipo, esse é o ponto. Eu acho que é bem isso que você tá falando. Tipo, vai chegar um nível da ficar inteligente pra caramba, mano, não posso ajudar você, você é mentiroso, mano. Não acredito em você, não. Confia, não, porque eu sou exato e você não é. No outro, o que complica, na verdade, não é nem isso, mas é as histórias que estão saindo de lá. Um outro exemplo é, tipo, o cara que era bem blasfemaço. Se fosse qualquer pessoa que saiu lá da empresa, você fala assim, beleza, o cara ia cagar. Mas se é um cara da empresa, do OpenAI lá, que é um cara que tem diversos tipos de estudo, IA, e tá desenvolvendo um negócio novo lá e parou de... Ele foi pedir demissão, falou assim, não, isso aqui não é normal, isso aqui vai dar merda. E ele falou assim, agora eu tô indo pro mato e eu vou viver da planta. Mano, eu vou sair plantando. Não quero mais conviver com tecnologia. E o cara, tipo, estudou a vida toda pra trabalhar com tecnologia. Entendeu? Esses pontos que os caras ficam tipo, mano, tá vendo alguma coisa aí. Tem algo que tá sendo escondido e não tá sendo passado para o. Porque sempre é assim, né? Porque assim, tem isso daí. Isso daí é um chat, né? Vou usar chat, mas escrever na expressão correta, mas enfim. Isso é um robô que não foi disponível para o pessoal, mas se você
sabe que, tipo, só é disponível uma tecnologia depois que ela já foi muito desenvolvida, tipo, internamente. Então, a gente já não sabe também que tipo de tecnologias já estão ali, né, com o pessoal e basicamente as pessoas não têm acesso, acho que não existe, no fim pode ser que até já exista já. Então, eu E acho aí, que por já exemplo, existe. é igual, tipo, igual aquele cara lá, você viu o maluco ricão lá que quer ser imortal? Ele falou que quer demorar pra envelhecer, agora ele falou assim que vai trabalhar numa criação tipo de um clone dele lá, ou numa, tipo, um embrião, alguma coisa assim. E o objetivo dele vai ser para poder fazer transplante de órgãos, esse negócio. E aí, cara, se ele conseguir fazer isso, claro que o pessoal vai chegar em cima e falar, mas é contra o comitê de ética, isso aqui, mas aí vai provar que, tipo assim, se os caras já fazem isso faz tempo, mano. Já era possível fazer isso. Mas esse cara aí que queria viver pra sempre lá, que usava o plasma do filho dele, o corpo dele começou a fazer um negócio de canibalismo, não começou? É, eu vi que ele, assim, mas eu não sei dizer se a notícia é verdadeira ou não, que é aquilo lá, né? Hoje em dia, na coisa de hoje, é muito difícil de falar que é verdadeira, porque, por exemplo, vou até me corrigir aqui no primeiro episódio lá, eu falei que o, o gol do Cabo Verde não tinha nem entrado para votação, Entrou. mas depois eu fui ver que foi mentira isso, na verdade, que eles foram, entrou para votação sim, e não só entrou para votação, como o cara ganhou, né? Não, Mas mas ele ele entrou entrou, mas ele entrou depois. foi depois mesmo? É que eu É, tinha visto no YouTube dele e depois achei que não tinham colocado. Aí eu achei, vou me retratar o aqui. público, o público falou, entra, 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 e ele ganhou. Entendi. Mas assim, você viu que as coisas, as notícias mudam muito rápido, não tem como saber. Eu não corri atrás, eu não vou dizer que é verdade, mas eu vi lá, tipo, um post que fizeram lá, explicando que poderia ser que assim, na verdade, os cientistas lá que ele faz vários exames, né, viram que ele tem uma doença degenerativa que não tinha o que ele fazer, que ele tinha essa doença, né? E aí não entrou em detalhes. Mas aí pode ser que depois disso aí que ele começou com esse negócio aí de pegar embrião, porque ele falou assim que célula tronco, que é célula tronco, essas coisas de órgãos, mano. Mas eu acho que ele expõe, de certo modo, também, o que as elites fazem também, você acha que não? É, eu acho que faz mesmo. Ó, eu lembrei de um exemplo, voltando só rapidamente pro negócio da guerra. Eu lembrei de um exemplo. No Exterminador do Futuro, ele explica como as máquinas dominaram. Aí ele fala assim, no dia tal, às 2 horas da manhã, aí a soltou a inteligência acessou todas as massas que ela tinha e ela foi e conseguiu o domínio. Após isso, ela foi entrou no sistema de criou um corpo para si e, tipo, começou a, tipo, viver no corpo, tipo, igual os robôs que ele tem hoje. Então, tipo assim, mano, é umas brisas que você fala, mano, isso aí é coisa de filme, mano, cala a boca. Pra você ver os negócios acontecendo, eu falo, mano, pode dar merda isso aí. Sim. E, querendo ou não, vou brisar agora, mas tudo que os caras imaginam no filme e colocam e tipo, escreve, no fim existiu em algum momento no campo das ideias ali. Entendeu? Mesmo que nunca existiu. Então, se existiu no campo das ideias, quer dizer que isso já existe, na verdade, no mundo das ideias. O que os caras fazem é tirar e trazer para a realidade. Mas todos os conceitos, né, essa brisa louca que eu tô, que tem um nome para isso, né? Mas eu vou usar o mundo das ideias, vamos supor. Então, assim, tudo já existe no mundo das ideias. Você não precisou inventar, na verdade. Você só descobriu do mundo das ideias e trouxe para a realidade. Então, todos esses filmes aí que meio acaba prevendo o futuro, mesmo que seja meio brisa, eles meio que só mostram basicamente uma sombra que o ser humano quer atingir. Então, ele vai com um momento alcançar. Lembro que tinha até, não é post, não certo, mas é, capa de jornais antigos do New York Times falando assim que o ser humano nunca ia voar, que isso era besteira, e que quem estivesse falando isso daí era alarmista, que não existe capacidade do ser humano voar, e que, na verdade, a física não permitia e tinha um cara especialista explicando. Aí tudo bem, tem especialistas de tem um aqui, outros caras falando assim, não, isso não vai acontecer nunca, não sei o que, é bobeira, só quem não é da área pensa isso, que no fim a IA só é um gráfico que vê Y, mais pensa. Ano passado os caras falaram a mesma coisa de voar. É bonito de voar, isso nunca vai acontecer, é impossível, é contra a lei da física, e eu quando se falou, uma hora vai pensar, porque o ser humano só está projetando uma sombra para ele alcançar. E E já projetaram essa. é tipo assim, você falou um ponto importante, você falou assim, os caras falavam antigamente que era impossível, impossível voar, certo?
Mas a gente hoje fala, mano, claramente que é possível, porque a gente conhece, mano. Então, tipo assim, precisa preparar a cabeça dos caras. Um exemplo, se você vê um avião top, os caras falam assim, ó, qual ano é esse avião aqui? Você vai falar assim, putz, esse ano, foi lançado esse ano. E os caras falam assim, não, esse avião aí é de 1990. Você fala, como? Olha como é. Mas, tipo assim, a tecnologia avançou tanto e os aviões comerciais, o pessoal não avançou tanto. Você acha mesmo que não avançou, o pessoal não subiu a tecnologia para o público? Porque, tipo assim, se eu subir a tecnologia para o público, tipo, todo mundo vai ter essa tecnologia, vão ter armas militares contra mim, tipo, e vão aprender um monte de coisa contra o meu sistema de defesa. Então, tipo assim, tem que ver tudo isso, porque a verdade é que nossa tecnologia de hoje já é defasada há 10 anos. Então, tipo assim, o que a gente utiliza hoje, achando, tipo, nossa, isso aqui é, oh meu Deus, muita tecnologia, tecnologia. Aí já tá defasado há 10 anos, mano. Porque eu vou te mostrar um exemplo aqui, ó. No Brasil, sim. Ó, olha isso aqui, ó. Não sei se você tá vendo. Isso aqui são roteadores de Wi-Fi. Tipo, é um roteador, mas é tipo um modem de Wi-Fi. Que ele transmite pra casa toda. Então, tipo assim, vamos supor que você tem uma casa gigante, você quer transmitir o mesmo sinal de Wi-Fi que você tem no local onde você tem o seu modem pro outro local que é tipo 150 metros. Ele vai ser Investidor. isso, quase isso. Na verdade, não é repetidor. Repetidor, ele repete o sinal. Esse aqui é como se ele fosse um outro modem novo. Então, tipo assim, aqui, ó, vamos supor que você está no canto direito, você está no canto direito lá, você está com o modem. Aí você tem o Wi-Fi, as 5 faixinhas do Wi-Fi. Aí você anda aqui, aí você chega no meio, ele vai parar e fala assim, qual canto ele está mais próximo? Qual canto ele vai pegar mais faixas do Wi-Fi? É o canto esquerdo ou o canto direito? É o esquerdo. Ah, então agora ele vai desconectar automaticamente e vai conectar automaticamente o outro. Então é como se fosse vários modems. Beleza, você fala assim, nossa, isso aí é bom, né? Legal, de boa. Antigamente a gente tinha medo da TV, falando que a TV tinha câmera, essas coisas. Mas na verdade não precisa ter câmera. Se eu tenho um negócio de sinal perto da pessoa, o pessoal fez até criou um código e postou no GitHub lá, que é o local onde os desenvolvedores colocam o código deles, e distribuiu. E esse código é tipo assim, conecta no seu Wi-Fi, tipo, é um negócio local, você conecta no seu Wi-Fi para mostrar, ele faz um desenho no seu 3D. Porque às vezes de Wi-Fi, o que ele faz? Ele transmite o Wi-Fi para casa toda e fala assim, ó, eu tô batendo aqui e não tá passando o Wi-Fi por aqui. Então tem um objeto. Ah, não tá passando o Wi-Fi por aqui. Então tem uma pessoa. E ele faz o desenho 3D da pessoa. Ó. Aí quando o Elon Musk tava falando assim, não, porque se vocês quiserem, só me passar o nome da pessoa que eu mando uma bomba na casa dele. Aí ninguém tava entendendo. É por isso, tipo, ele não precisa de câmera. Ele tem um repetidor de Wi-Fi, mano. Ele tem um Wi-Fi lá que tipo, fica batendo nas pessoas, tipo assim, bate no corpo físico, ele fala assim, não consigo passar por aqui. Se eu não consigo passar é porque tem uma pessoa ali. Então é só mandar bomba. E é isso, tipo, entendeu? Aí você tem que estar no nível pra você se. Falar assim, mano, eu sou contra a tecnologia, essas coisas, não quero ser visto e tudo mais. Fala assim, mano, vou pro mato e não quero nem saber. E vai pro mato. Igual a baixaria do William Bonner lá. Não falo pra ser igual a baixaria dele, porque ele era baixaria, tipo, matar as pessoas e muito mais. Mas, tipo assim, vai pro mato, vira refugiado. Sim. Querendo ou não, né? Tipo, ele falou a crítica da. Ó, o texto que ele fez da crítica à Revolução Industrial. Eu falei, eu li aquela merda lá. Ele foi bastante, realmente você falou, porque tudo que o cara fez não justifica, né? Mas que nem a gente tá falando, querendo ou não, de o cara que tinha PhD ali, então ele tinha um certo conhecimento sobre, não digo sobre as coisas, mas pelo menos da sociedade que trata lá. E ele meio que falou que não tem como a tecnologia retroceder, é uma das críticas dele. A partir do momento que ela dá um passo, ela não vai parar para que ela seja mais confortável. Só que a visão dele era pessimista, ele ia falar que ia chegar um ponto, basicamente, que a elite, aí ele não definiu que elite seria essa, mas ele falava assim que ia chegar um ponto que essa elite, ela não ia mais precisar dos seres humanos, porque elas já iam ter, as máquinas já iam encontrar o conforto. Aí na visão dele que era pessimista, ele achava assim que ou realmente essas elites iam fazer alguma coisa tipo, para nos ajudar, para confortavelmente, mas a gente não ia ser dono de nada e pronto.
e eu acho que tá acontecendo meio que isso, ou simplesmente eles iam nos destruir, porque não tinha mais para que manter a gente, que já iam ter robôs para fazer as coisas e montar. Não quero ser também aqui, não, vamos fazer revolução Karl Marxiana, não, né, nada desse tipo. Mas, querendo ou não, o cara meio que falou, né, que uma vez a tecnologia avançando, ela não vai mais retroceder, e que sempre que você desse uma mão, ele ia tomar o braço e tomar cada vez mais parte. Eu acho que isso vai acontecer. Mas isso é igual o cérebro humano, né? O cérebro humano, tipo, se ele expandir a um certo nível, ele não vai retroceder. No fim, ele estava errado, basicamente usou vários métodos errados, mas hoje em dia tem vários pesquisadores, inclusive pessoas com artigos e tudo mais, explicando que as conclusões lógicas, não estou falando sobre os meios que ele fez, mas as conclusões lógicas que ele tirou, as inferências que ele fez, não estão erradas, a ponto que realmente o ser humano, depois que surge para uma nova tecnologia, ele não vai voltar atrás, e que isso vai vender parte da liberdade. E isso não, ele não foi o primeiro a falar, né? Teve os caras aí, mas como vocês viram o método errado para chamar atenção, fez a merda. Como ele chamou atenção, tipo, falando merda, tipo, ele foi o mais conhecido falando isso, mas, tipo, teve os caras que tinham a teoria dele e, tipo, fez a forma correta, que era só avisar se fazer merda. Dá os artigos. Tudo que tem, sim, que nem eu falei, tem caras que vão na mesma linha que ele, que falam a mesma coisa, olha, tome cuidado, porque vai ter as questões das pessoas que vão querer fazer uma tecnocracia e a democracia vai deixar de existir, e tem uma visão meio pessimista da tecnologia de que não vai mais precisar da gente, né? As pessoas falam, porque a tecnologia vai evoluir, não vai precisar, e as elites aí vão dominar. Só que aí tem o contraponto também, que fala, mas o ser humano também não vai desgastar menos energia para tarefas desgastantes. Do mesmo jeito que houve a Revolução Industrial, a Revolução Tecnodigital vai acontecer também, mas as pessoas vão ter que se adaptar. Como sempre tem, né? As perdas de cada período que tem isso daí. Mas é o que você falou, mano, a sociedade tá mudando e não temos o que fazer. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio nosso. Dessa vez, nós falamos aí sobre tecnologias, sobre como a tecnologia avança, sobre como estamos lidando com essas mudanças e a nova futuro da IA. Mas, de certo modo, nós ainda vamos continuar aqui reagindo às coisas que vão acontecendo aí durante a semana, sobre as principais pautas. E é isso. Que é isso, valeu, falou, fui, dá o like aí embaixo. E se você está ouvindo a gente pelo podcast, segue a gente aí também. Valeu, falou.